Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar pela palavra. Em nome de Jesus. A irmã Patrícia tem a oportunidade para orar pela palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, desde já nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui, Pai, neste culto maravilhoso, porque sentimos a Tua presença, Pai. Tu falou conosco tremendamente, Senhor, nas oportunidades, nos louvores. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por estar nos fortalecendo a cada dia, e nós testificamos, Pai, que Tu está nos ouvindo, nos escutando, entendendo, Pai, que estamos aqui para Te glorificar, Te exaltar e falar de Ti, Pai, através dos louvores, para que o Senhor venha, Pai, sobre nós, derrame bênção, Senhor, como o Senhor está derramando. Pai, agora vem, Pai, a parte principal, Pai. Usa Teu servo, Pai, como instrumento, Senhor, que ele venha diminuir e o Senhor crescer a cada dia, Senhor. Que esta palavra venha tocar os nossos corações, Senhor, venha fazer morada, Espírito Santo de Deus. Que a gente venha ficar com os ouvidos bem abertos, atentos, Pai. Que nada venha tirar, Pai, o nosso foco, Pai. Que nada venha tirar, Senhor. Que o devorador não venha, Pai, atrapalhar os nossos pensamentos, Senhor. Que a gente não venha olhar para lá, para fora. Que a gente não venha ficar pensando na situação, na nossa vida, Senhor. Para que esta palavra ela venha penetrar, Pai, nos nossos corações, e a gente venha praticar e venha entender a mensagem, Pai, a qual Tu vai usar Teu servo, Senhor, como Teu instrumento nesta noite para falar conosco. E desde já nós Te agradecemos, Senhor. Toma a vida do Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. Repreende todo o mal, toda a fúria, todo ataque, tudo que vier sobre a vida dele, Senhor. Desde já, Pai, nós Te apresentamos a vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. E vieram os seus discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecimento os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem, para ele se dá, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se converta, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós verdes e não viram, e ouvir estas coisas que ouves e não ouviram. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sempre eu falo aqui com os irmãos que nós somos privilegiados. Temos o privilégio, irmãos, de ouvir a palavra de Deus, de ser chamado pelo Senhor
Isso foi um privilégio em nossa vida, irmãos, porque antes estávamos mortos, estávamos nas trevas, e o Senhor foi lá e nos tirou de lá, nos lavou com seu sangue, nos deu vestes novas e nos colocou diante de Deus. Isso é um privilégio, irmãos. Olhe para este mundo e veja se todos têm isso. Olhe para este mundo e perceba se todos têm isso. Nós estamos próximos aí de uma festa que todo ano acontece. Chegue ali e veja que multidão de pessoas estão ali, se alegrando, se embriagando, em prostituição, se drogando. Para eles é a melhor coisa do mundo. Já estão esperando as lavagens, já estão aguardando o momento, ansiosos por isso, porque é uma vez no ano. E isso, irmãos, agrada o coração daqueles que não têm Deus. Aquele coração que está vazio se agrada de coisas deste mundo. Uma festa, uma bebida, uma mulher, uma dose de drogas. Ele se agrada com aquilo e aquilo farta o seu coração de uma forma que ele não busca mais nada. Ao contrário, irmãos, do cristão que se agrada com o Senhor. O coração do cristão se agrada ao estar na presença de Deus. Por quê? Porque hoje o cristão se agrada estando na presença de Deus. Será que antes nós também não se agradava com aquilo que estava acontecendo? Nosso coração também não enchia pela bebida, por prostituição, quem sabe até por drogas? Será que nosso coração também não se agradava disso? Mas, irmãos, aí que vem o privilégio, aí que vem, vamos dizer, um presente. O Senhor veio sobre a sua vida. E Ele, irmãos, abriu o seu coração para você entender a palavra dEle. Ele abriu o seu coração. Imagine quantas pessoas estão ali, que multidão estão ali. Quem sabe aquelas pessoas ali, algumas já ouviram o Evangelho. Quem sabe umas daquelas passaram pela igreja, mas não tiveram o coração aberto. O coração não foi aberto para que a palavra de Deus pudesse entrar e fazer morada. E agora eles estão perdidos, sem esperança de mais nada. Quem sabe que Deus é soberano, é Deus que chama. Mas agora, irmãos, o que eu quero que entre na sua mente é isso. E você? E você? Quando Deus veio à sua vida e te despertou para a verdade, você acha que esse querer seu de não se agradar mais com as coisas do mundo é seu? Isso não pertence a você. Essa vontade de achar nojo das coisas que fazia antes, que antes agradava ao coração, mas hoje nós temos nojo, pavor por essas coisas. Isso não vem de você, porque a sua carne, se fosse preciso, estava se agradando com as comidas que o mundo dá. Se for preciso, a sua carne estava ali, se suprindo das coisas desta terra. Mas pela misericórdia do nosso Deus, Ele se revelou à nossa vida. Ele nos fez ser templo do Espírito de Deus. E agora, irmão, sendo templo do Espírito de Deus, quem é que fala mais alto? É o Espírito de Deus na sua vida. É por isso que você às vezes tem até a vontade de voltar para trás, mas não consegue. Você pode até pegar um copo de bebida, provar na sua língua, mas você vai se desagradar depois. Você pode até cair no pecado, mas quando o Espírito Santo vier dizer:
errou, você vai se entristecer e vai se lançar ao pé do Senhor chorando, porque você desagradou a Deus. Este sentimento, irmãos, de arrependimento, é Deus que te dá, é dom de Deus, irmãos, não é seu. Então eu falo isso, você é privilegiado, porque Deus abriu o seu coração para que a palavra dele entrasse e fizesse morada, para que agora você seja um servo, uma serva de Deus, sustentado pelo próprio Deus. É por isso que não conseguimos voltar mais, é por isso que não se agradamos com as coisas erradas, porque o Espírito de Deus está sobre você e lhe mostra a verdade. Quando Jesus disse aos discípulos: eu irei ao Pai, mas vocês não ficarão só, porque eu enviarei um Consolador, e Ele lhe fará te lembrar de tudo que eu te ensinei. É o Espírito de Deus, irmãos, que nos conduz. É Ele que nos faz andar aqui nesta terra por lugares que são sólidos. Aqui nesta passagem, irmãos, Jesus estava ali em frente de uma multidão, e Jesus falava em parábolas. A parábola, irmãos, é uma história que conta algo para o seu aprendizado, uma história que conta algo importante para você aprender de uma forma mais fácil. Mas só que aqui, irmãos, essas pessoas que estavam ali não entendiam o que Jesus estava falando por parábolas. Chega o momento de os discípulos se achegarem a Cristo e dizer: Senhor, por que tu falas em parábolas? O povo não compreende o que o Senhor fala, eles não estão entendendo o que o Senhor está falando. Por que o Senhor faz isso? E aqui, irmãos, é o ponto mais importante. Jesus responde, e ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecimento, os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Jesus, irmãos, trazia o leite puro da palavra para aqueles que é dele, aqueles que ele o escolheu. Não, como está esse mundo? Muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus, mas não vai entrar no ouvido, não vai penetrar no coração, porque não é vontade de Deus. E agora você olhe para você e entenda o que Deus fez na tua vida. Ele lhe deu o privilégio de você entender os mistérios do reino dos céus. Ele te escolheu para você entender o que Ele quis trazer. Se você hoje tem apreço pela palavra de Deus, se você vive esta palavra, porque Deus abriu o teu coração para você entender, irmãos. Eu não sei aqui na vida dos irmãos se algum tempo atrás os irmãos já ouviram a palavra, se alguém falou alguma coisa aos irmãos. Eu não sei, eu mesmo já tive irmãos que pregaram para mim e eu não quis ouvir. Teve um irmão que trabalhou comigo em São Antônio de Jesus, sempre pregava para mim, mas eu não dava ouvido ao que ele falava. Mas chegou um momento, irmãos, que Deus permitiu que eu ouvisse. Chegou um momento que criou interesse na minha mente em entender a palavra, saber que é isso. E foi assim que o Senhor se revelou. Glória a Deus. Então Jesus disse: a vós é dado o conhecimento do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. E Jesus disse: porque aquele que tem, para ele é dado, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que Jesus quer dizer? Se você se achega ao Senhor Jesus Cristo, Ele irá apresentar mais coisas a você. Ele irá apresentar os
mistérios dos céus a você. Ele deixará você entender a palavra dele, porque você está tendo interesse em querer conhecê-lo. Se você der um passo diante de Deus, Deus dará outro passo diante de você. Mas o contrário, se você recuar, se você der um passo para trás, Deus também dará um passo para trás. Deus irá fechar também os mistérios dele para você. Então, todo aquele que o Senhor se revelou a ele, esse irmão só caminha para frente, só caminha para diante do Senhor. E esta caminhada, irmãos, cada dia mais vai abrindo a mente, cada dia mais vai lhe transformando, cada dia mais você vai ficando mais forte na presença do Senhor, irmãos. Cada dia se revela algo aos seus olhos. Pessoas irão te chamar para você orar, para você colocar a mão sobre eles e pedir a Deus pela vida deles. Demônios virão e você terá poder e autoridade acima deles. Enfermos se colocará diante de você e você vai impor a mão e irá ser curados em nome de Jesus. Por que isso irá acontecer em nossa vida? Porque se achegamos a Deus, demos um passo diante do Senhor, e o Senhor se achega diante de nós, e Ele diz em sua palavra: porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Aqui chama a nossa atenção, irmãos, para a gente estar buscando mais a Deus. E como eu posso buscar a Deus? Em oração, irmãos, em comunhão, irmãos, pela sua palavra, irmãos. O prazer do crente está onde? Em meditar na palavra de Deus dia e noite. Esse é o prazer do crente. E quando eu medito dia e noite, eu estou se achegando diante do meu Senhor. Eu estou cada dia mais estando próximo dele, irmãos. Irmãos, isso que se revelou em nossa vida. Jesus diz que abençoado são os vossos olhos. Jesus diz que nós somos abençoados, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque ele diz: porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejavam ver estas coisas que vós verdes e não viram, e ouvir estas coisas que ouvem e não ouviram. Muitos desejaram, irmãos, ter esse privilégio que você tem hoje, de ouvir a verdade da palavra, de ouvir o que Deus tem para dizer. Muitos desejaram, homens de Deus, profetas, ter esta comunhão que nós hoje temos, de se achegar ao nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Deus. Muitos queriam isso e não tiveram. Nós hoje temos o privilégio, irmãos. Somos privilegiados, irmãos. O privilégio, irmãos, está sobre a sua vida, porque Deus abriu esta oportunidade para você entender as coisas de Deus. E quando Jesus disse que muitos irão ver e não irão compreender, muitos irão ouvir e não irão ter o conhecimento, Jesus ali aponta para uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. E aqui diz: ele disse: vai e dize a este povo, ouve vós de fato, porém não entenderdes, e verdes vós de fato, mas não compreenderes. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos dele, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos, e entenda com o seu coração, e converta-se e sejam curados.
Esta é uma profecia que Deus deu a Isaías para o povo, porque o povo tinha um coração pesado. O povo não queria saber de Deus. O povo fechou o seu ouvido para não querer ouvir a Deus. Lembra ali quando aquele povo está caminhando no deserto, Deus derrama graça na vida daquele povo, Deus sustenta aquele povo, mas aquele povo queria voltar para o Egito, porque lá tinha pepino, tinha cebola, tinha carne. O povo murmurava porque estava com sede. O povo falava mal, e Deus sempre sustentando. Deus dá ordem a Moisés para tirar a água da pedra, para dar água àquele povo, mas nada estava bom para aquele povo. E hoje em dia, irmãos, muitos ouvem a palavra de Deus, mas o coração está pesado, os ouvidos estão tapados, os olhos estão cobertos, e eles não conseguem compreender. É até uma palavra bonita, mas eu não quero. E esses irmãos serão tirados. Esses não terão a oportunidade, irmãos, de adentrar o reino dos céus, porque o coração é pesado, irmãos. O coração está fechado para as coisas de Deus. Nós vemos aí agora essa festividade, quantos e quantas pessoas vão estar ali, até irmãos em Cristo que se desviaram do Senhor, vão estar ali se agradando com aquilo, mas a palavra do Senhor não entra mais no coração, porque a intenção do coração é outra, irmãos, é outra. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, aqui a palavra diz: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Irmãos, Deus está falando, irmãos. Deus está falando a todos. Os sinais estão se mostrando aí a cada dia mais. Cada dia mais vemos coisas que estão acontecendo, que Jesus anunciou que iria acontecer. E as pessoas tapam os seus ouvidos para não ouvir o que Deus tem para dizer. As pessoas fecham os seus olhos para a verdade, irmãos. Agora eu te digo, e nós irmãos, como nós não podemos dizer que somos privilegiados? Porque isso que acontece com esse povo, de tapar os olhos, fechar os ouvidos, pesar o seu coração, não acontece conosco, porque o Senhor tocou em nossa vida, irmãos. Ele nos trouxe para Ele nos resgatou, irmãos. Nós poderíamos estar naquela festa lá se agradando, bebendo, se prostituindo, se drogando, mas o Senhor nos resgatou de tudo isso, irmãos. O Senhor nos deu vida, e vida com abundância. E agora, eu vou me preocupar com o quê, irmãos? Eu vou me alegrar cada dia mais na presença do Senhor. Eu vou buscar mais este Deus a cada dia, irmãos. A minha vida vai ser para Deus, porque Ele me salvou. Ele permitiu que Cristo viesse à minha vida. Uma palavra diz: Ele entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos fez conhecer este Cristo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, irmãos. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu só quero estar cada dia mais perto dEle, cada dia mais sabendo que a minha vida agrada a Ele. É isso que eu quero, irmãos, porque Ele me amou, irmãos. Se você está aqui, porque Deus te amou, te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, irmãos. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro. Para quê, irmãos?
Para que, se eu tenho um Deus que me ama, se eu tenho um Deus que na minha dificuldade Ele me ajuda, e mesmo eu não saindo daquela dificuldade, Ele me sustenta, irmãos, me dá força para poder passar por aquilo, irmãos. Será que o seu carro, o seu dinheiro, sua casa vai fazer isso por você? No dia da aprovação, Deus vai te dar o caminho de escape? Será que sua casa, seu dinheiro vai lhe dar o caminho de escape? Irmãos, se lança mais no Senhor, irmãos. Se lança mais no Senhor. Deixa a sua vontade de lado. Desde o momento que você conheceu a Cristo, deixa a sua vontade de lado. Não, deixa ela aí guardada. Agora eu quero fazer a vontade de Deus. É dele que eu quero. A minha vontade, se Deus quiser, Ele vai permitir. Mas agora eu tenho que fazer a vontade de Deus, aquele que me chamou. Irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 9, ali relata o chamado de Mateus, o discípulo Mateus. Ele estava ali na coleteria, colhendo os impostos para Roma, pois ele era um publicano. Ele colhia os impostos para Roma. Ninguém gostava dele, porque ele trabalhava para Roma. Ele era um judeu e se vendia a Roma. Mas a palavra diz, irmãos, que Jesus passa pelaquele lugar e ele olha para Mateus e só fala uma coisa: segue-me. E a palavra diz que na mesma hora Mateus larga tudo e segue o Senhor. Glória a Deus. Na mesma hora, irmãos. Que maravilha, irmãos. O homem que estava ali perdido, quem sabe ali amando o dinheiro, porque ali ele tinha como enganar as pessoas e tirar para ele também. Roma queria parte dela, o que ele quisesse botar mais, ele poderia botar, como Zaqueu fazia. Então, quem sabe ele estava ali se enchendo de dinheiro, mas não tinha felicidade, irmãos. Não tinha vida em Cristo, não tinha vida salva. E Jesus chega ali e salva aquele homem. Segue-me. E ele larga tudo e segue o Senhor. Em Mateus 4, 18 ao 20, ali fala do chamado de Pedro. Pedro estava lavando as redes, se ajeitando ali para quem sabe podia pescar, ele e seu irmão. Mas Jesus chega ali, olha só: segue-me, que eu irei te fazer pescador de homem. E a palavra diz que na mesma hora Pedro larga as redes e segue o Senhor. E nós vemos a trajetória desses homens de Deus, que fizeram maravilhas para Deus. A vida deles falavam de Cristo, irmãos. É isso que hoje está precisando, irmãos. Mulheres e homens de Deus, que a vida fale de Cristo, que muitas vezes não precisa nem você abrir a boca, que a pessoa já vai identificar: é um cristão, é uma cristã. Nem precisar abrir a boca. É isso que está precisando hoje em dia nas igrejas, nos lugares que estão aí lotados de pessoas que falem de quem você é, falem que para que você foi chamado. Os cristãos hoje, irmãos, têm que se colocar na posição deles, de servos e servas, e fazer a vontade de Deus. Se diminuir, deixar a sua vontade de lado e fazer a vontade de Deus. E como nós vamos fazer isso? Como nós podemos ter um chamado como o de Pedro, como o de Mateus e os demais? Como nós podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, fazer somente a vontade de nosso Senhor, e assim, entregando a nossa vida ao Senhor, o Senhor tocar em todos que estão ao nosso redor, a nossa casa ser uma bênção, irmãos. Aonde você chegar, você vai abençoar. Você vai ter palavras, não da terra, mas vindo do céu, para dar àqueles que necessitam. Em Salmos capítulo 51, versículo 16 ou 17. Aqui Davi fala, irmãos, pois tu não desejas sacrifício,
senão eu mudaria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Senhor, tu não desprezarás. Tu não vai dar, não vai deixar lá enganado. Tu não vai deixar para trás. Por quê? O que agrada a Deus, irmãos? O que está precisando hoje o cristão, a cristã hoje está precisando de quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, irmãos. Um coração que habita arrependimento, irmãos. Um coração que se olha para si e diz: ó, eu não sou nada. Eu não sou nada se Deus não estiver comigo. O que eu vou fazer se eu não tiver Deus comigo? O que serei? Eu preciso de Deus. E quando a gente se vê que precisa de Deus, nós negamos a si mesmo, irmãos, porque sabemos que a nossa carne habita o pecado, a nossa carne é má. E quando sabemos que a nossa carne é má, nós nos lançamos ao pé da cruz, irmãos. Pedimos perdão, se arrependemos dos nossos pecados, se quebrantamos diante do Senhor, ficamos contritos a Ele. E a palavra diz que esta pessoa que tem um espírito quebrantado, humilde, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Deus não vai desprezar. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu louvor. Deus vai estar colocando a mão sobre a sua vida, porque você se sustenta pela vontade de Deus. Você não confia no seu entendimento, você não confia na sua força, mas a sua vida está na mão do Senhor. É nele que eu confio, e nele eu ando neste mundo de trevas, confiando somente nele. E Davi diz que, ó Deus, tu não desprezarás um homem, uma mulher que tem um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado, humilde, irmãos, um espírito que habita arrependimento. E quando nós temos arrependimento, nós sabemos que como nós devemos precisar de Deus, como nós devemos se achegar a Deus, porque em nós não habita bem nenhum, irmãos. Então, se eu achar que eu habito coisa boa em mim, que eu sou o cara, como Deus vai habitar em minha vida? Como o Espírito de Deus irá testificar em mim, porque eu me sustento por mim mesmo? Mas o contrário, irmãos, se eu ver que eu não sou nada, que eu preciso de Deus a cada dia, que eu erro, que eu peco, que eu faço coisas erradas, e eu preciso de Deus para que Ele venha me consertar, para que cada dia Ele venha me colocar mais perto dEle, e eu sentir a Tua presença. Deus virá, irmãos, Deus virá, e não vai te desprezar, porque você sabe que por você, por suas pernas, você não vai andar só. Você precisa de Deus. Você tem fome e sede de Deus, irmãos. Irmãos, por que devemos ter fome e sede de Deus? Por que devemos ter esse espírito quebrantado, contrito, um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor? Por quê? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu sou o cara, eu que sou bom. Deus diz, irmãos, ó,
que isso não vem de nós. Quando nós entendemos, irmãos, estas palavras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, quando entendemos que nós não somos nada, que nós precisamos a cada dia de Deus, e cada dia devemos se achegar a Deus, que a nossa inteligência não presta para nada, a nossa força é inútil, nós se lançamos à cruz, irmãos. Nós se lançamos à cruz, contritos e quebrantados, sabendo que só por Cristo temos esses méritos de ser salvo, sabendo que é Ele que dá, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando entendemos isso, quando o Espírito de Deus faz nosso espírito entender que somos dependentes de Deus, nós nos lançamos à cruz, irmãos. Nós buscamos a cruz com todo o nosso coração. Nós buscamos a cruz, irmãos, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência. Se lançamos à cruz, porque sabemos que lá que é o caminho, lá é a verdade, lá é a vida. E se queremos ir a Deus, é pela cruz que iremos. Então, quando olhamos para a cruz, olhamos para quem? Para Jesus Cristo, irmãos, o nosso Senhor. Então, irmãos, que os irmãos busquem cada dia mais o Senhor Jesus, que a vida dos irmãos esteja em Cristo. Todos aqueles que fizeram aliança com o Senhor, que entregaram a vida a Cristo, busquem o Senhor. Deixe a sua vontade de lado, apresente o que você precisa a Deus. Se for a vontade de Deus, Deus vai lhe dar. Mas, em primeiro lugar, busque ao Senhor. Queira estar com Deus, irmãos. Queira fazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a vós é dado o conhecimento do reino dos céus. A vós é dado o conhecimento do reino dos céus. A vós foi dado o privilégio de conhecer a verdade. Então permaneça nesta verdade, buscando cada dia mais, se humilhando diante do Senhor, se quebrantando diante do Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra esteja no coração dos irmãos, em nome de Jesus.